Só falta o seu pé descalço pra pisar. Não me falta a cama, só falta você deitar. Boa noite. Falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janela se abrir pra mim. Boa noite. Esperando o Instagram entrar. Boa noite. A casa é sua. Porque chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça. Porque você demora. A casa é sua. Porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua. Boa noite. Vamos lá? Chegando aqui hoje sem derrubar nada. Com maior cuidado aqui com os cabelos trabalhando. Boa noite. Boa noite, Facebook. Boa noite, Luana, Angélica, Rô. Eu vou baixando. Boa noite. Falta cachorro, uivante só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Boa noite, Eliane. Casa, só falta ela ser um lar. Não falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar. E a nuvem desenhar o coração fechado. Para o chão voltar a se deitar. Não. E a chuva batucar no telhado. A casa é sua. Porque não chega agora. O teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua. Porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua. Porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua. Porque não chega, não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, bora lá? Boa noite. Olha nós aqui de novo. Boa noite. Cidrônia Ferreira, professor Carlos, Gerlaine, Eliane, eu já falei. Boa noite, domingão. Domingão não é do Faustão, mas é nosso. Nós estamos aqui mais uma vez, nesse bate-horário, às 8 horas da noite. Todo domingo nós temos uma live marcada. E eu postei aí que nós vamos ter live hoje, amanhã, terça, tá? Com convidados. Amanhã, aprender brincando. E, nossa, eu fiquei muito com cara de bolacha traquinas com esse cabelo amarrado. Terça, nós temos a querida Rose, mãe do Theo, que vai vir falar aí desse trabalho que ela faz, como ela faz esse trabalho agora também aí, que é esse ensino remoto, com um filho que tem transtorno do espectro autista. Vai ser bem bacana essa conversa, eu tô muito ansiosa, eu a convidei faz um tempo, e ela aceitou e ficamos de marcar, e deu certo agora pra gente fazer. Então, não percam. Quarta não tem, quinta não tem, Dilane? Tem sim, quarta é feriado aqui na minha cidade. Aniversário da cidade, nós vamos estar folgadas aí, como se estivesse trabalhando fora, né? Nós estamos trabalhando dentro de casa, estamos trabalhando do mesmo jeito. Vamos lá, compartilha essa live, faz um print, o que você achar que cabe aí, para marcar, para mais gente vir aqui conhecer e saber. Ontem recebi bastante retorno aí da live de ontem de dislexia na alfabetização. Que bom saber que vocês gostaram e que, de alguma forma, algumas falas aqui ajudou você. Hoje eu tô, Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, essa live tem um monte de gente que vai aprender
Mas quem me dera, né, que tivesse mesmo e eu conseguisse ensinar tanta gente. Hoje eu tô de Deus me livre, quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. A gente escuta muito isso, né? Ser professora, Deus me livre. Mas lá no fundo, quem me dera. É uma coisa que a gente gosta de fazer. Vamos lá para a última fase? Quem tá aqui que acompanhou comigo a psicogênese, acompanhou... Ai, falou, nossa, eu não peguei meu livro. Peguei sim. Acompanhou comigo quando eu comecei a mencionar a psicogênese aqui. Lógico, gente, que isso aqui é bem superficial, porque é live de 1 hora, então a gente faz uma pincelada. A psicogênese da língua escrita, e aí nós começamos a falar das fases. Dilane, mas isso é tão batido, todo mundo já sabe? Muitas pessoas ainda precisam, muitas pessoas ainda têm dúvidas, muitas pessoas ainda não sabem, principalmente na prática, porque está começando. Então, está começando lá o trabalho, está indo para a sala de aula agora. Sempre eu falo para vocês aqui, eu tenho bastante professores aqui que me acompanham, que são estudantes ainda, ou são professores que não ainda tiveram oportunidade de ter uma sala efetiva. Às vezes faz alguns trabalhos, tem alguns que já substituíram, foram eventual, mas não tem ainda a prática de sala de aula como nós temos, como eu tenho, ou alguma de vocês aí tem. Boa noite, Rose, Caim, boa noite, concurso, boa noite. Então, Humberto, aqui no Facebook, Humbertinho, meu querido. Boa noite, Humberto, seja bem-vindo aqui na live. Humberto é um querido aqui da minha cidade, adoro Humberto. Já trabalhou comigo, nunca é demais. Isso mesmo, Eliane, mas eu sempre repito aqui para vocês, né? Eu aprendi muito sobre isso, porque o óbvio, a gente acha que não precisa ser dito e precisa. Oi, Vera, boa noite, querida, tudo bem? Porque ele é óbvio para nós que temos o conhecimento. Para quem ainda não tem ou ainda não tem segurança, não é. E ele precisa ser dito, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser tratado, tá bom? Então, dentro da psicogênese, quem está chegando aí agora, já vou pedir para compartilhar essa live aí, manda lá para alguém, ou faz um print, coloca lá depois no seu Insta, me marca para eu repostar você também, para mais gente conhecer a gente aqui. E espalhar o conhecimento. Se você está chegando agora e fala, nossa, Edilane, eu perdi as outras, como eu faço? Elas estão lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, tem lá a psicogênese da língua escrita e os níveis também. Esse daqui também, depois eu vou subir para o canal, tá bom? Então, fica lá aberto toda vez que você precisar. Minha luz piscou aqui do meu painel. A Eliane está falando, adoro todos os assuntos. Que bom, Eliane. Eu fico feliz. Vocês gostam, porque vocês estão aqui. Eu amo. Eu fico esperando. Daqui a pouco falta a Dani, Celi. Vocês sempre estão comigo. E eu amo muito de paixão mesmo. A Laide. Faz tempo que eu não vejo a Laide aí na live. Então, se você entrou agora, e se você quer se atualizar aí do que falou nas outras lives, do que eu trouxe nas outras lives, lá no canal do YouTube tem, tá? Sempre subo para lá para ficar salvo, para ajudar vocês. E lembre-se, sempre tem alguém que precisa desse conhecimento e é fácil quando a gente domina o conhecimento. Boa noite, Laís, Silvânia, Fátima, boa noite. E nós falamos aí da psicogênese, nós tratamos da psicogênese, falei para vocês, eu trouxe a importância da psicogênese, nós falamos o que é a psicogênese, que esse é um estudo, é uma teoria, não é um método, por favor. Psicogênese da língua escrita não é método de alfabetização, de educação, nada. Ela é uma teoria de aprendizagem. Caim está dizendo, eu preciso muito. Que bom, fica aí, espero ajudar. Lá no canal tem as outras lives, tá? E esse foi um estudo, então, que foi feito lá com as nossas queridas, né? A psicóloga argentina Emília Ferreiro e a pedagoga Ana Teberoski, na Universidade de Buenos Aires, que estavam fazendo estudos, e elas foram estudar como as crianças aprendem, porque sempre olhávamos para o ensino, como ensinar. E aí foi a primeira vez que olhamos aí como as crianças aprendem. E através disso veio todo esse resultado para a gente, que nós conhecemos aí, que são as fases de leitura e de escrita, onde a gente identifica
Na alfabetização, especificamente, Juliana, eu tô tentando lembrar seu nome, Ju, eu já ia falar. Eu falei, Caim não é, ela usa do filho. Não, mas eu lembrei, eu tava tentando lembrar seu nome, para eu não errar. Juliana tá dizendo assim, Caim é do meu filho, desculpe. Eu lembrei, Ju, só não lembrava o nome. Vou até anotar aqui. Juliana do Caim. Então, a psicogênese trouxe pra gente como as crianças aprendem. Lá na live nós falamos especificamente sobre o que é a psicogênese, as contribuições que eles trouxeram com todo esse estudo para a gente cita aí também coisas importantes como, por exemplo, pensamento da criança, e dentro desse pensamento nós descobrimos e nós conseguimos provar e ver que os erros que a gente era considerado errado, né, quando as crianças escreviam, quando nós estávamos sendo alfabetizados, escrevíamos, não é erro, são hipóteses de escrita que a criança tem na evolução aí das fases. E junto com essa pesquisa, o que elas trouxeram? Fases que a criança passa. Então, nós já falamos das fases aqui. Fase 1, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Hoje nós vamos falar do nível 5. Nós já tratamos dos outros níveis, tá? E o nível 5 é o último dele aí, que a psicogênese traz, e que é uma meta do primeiro ano, né? Então, essa meta aí, especificamente, para o primeiro ano, as crianças do ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, devem sair nessa fase aí, tendo desenvolvido, adquirido, ter essa competência aí na escrita alfabética, que é diferente de estar alfabetizado. Edilane, saiu do primeiro ano com a fase de escrita alfabética está alfabetizado? Não, ainda tem um percurso para a gente seguir, nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, para que essa criança seja considerada alfabetizado. Por isso que o ensino, o trabalho, o processo de alfabetização, ele é um processo, né? Elas trazem até que por toda a vida a gente está aprendendo sempre, mas na questão da aquisição do sistema de escrita alfabética, a gente tem até o segundo ano, pela BNCC agora, pelo documento oficial que rege a nossa educação, até o segundo ano para essa criança consolidar essas aprendizagens, com exceções aí que pode esticar para o terceiro ano, nas questões ortográficas, de regras ortográficas da nossa língua. Eu estou parecendo que eu estou na discoteca, porque aqui em cima do meu painel aqui tem uma lâmpada e ela tá, eu acho que ela vai queimar, tá tudo. Tô com uma luz aqui. Então, o que é essa escrita alfabética, Dilane? É a última fase. Essa criança, quando chega, deixa eu pegar minhas anotações, porque eu anoto um monte de coisa para falar com vocês sabem disso, né? Quando essa criança chega aí, na questão da escrita alfabética, é muito bom. É o que a gente almeja aí para o primeiro ano. Ah, mas eu tô com o primeiro ano, Dilane, eu já tenho crianças lá que já chegaram com essa fase. Beleza. Eu também tenho lá na minha sala crianças que ingressam no primeiro ano, lá em fevereiro, quando chega na minha sala no primeiro ano, que eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, ela está na fase alfabética. Maravilhoso. Sim, muito bom. Isso acontece mesmo, e vai ter criança mesmo, mas a maioria não chega nesse nível. Eles estão nos níveis anteriores aí, tá? Uma coisa importante, deixa eu ressaltar aqui que eu falei aquele dia, e muitas pessoas falam, nossa, Dilane, principalmente quem não tem a prática aí, veio me perguntar e veio falar que foi legal eu ter dito. As fases, elas não são lineares, a criança não vai passar uma a uma, tá? Dependendo do seu trabalho, desenvolvimento da criança, de estimulação, de tudo aí, ela pode muito bem de uma fase ela ir avançar 2, 3 e para frente aí nessas fases, ou ficar muito pouco tempo em uma fase e já avançar para a próxima, dependendo do trabalho, da intervenção, do nível e qualidade de atividades que são oferecidas, de agrupamento de todos esses fatores, né? Também da família, do ambiente que ela tem, de estímulo em casa. A criança pode avançar sem passar linearmente por cada uma. Ela não vai passar no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, tá? Ela pode, eu falei até nessa live que eu dei esse exemplo, de uma aluninha minha que era pré-silábica, estava lá no nível 1, e ela não avançava de jeito nenhum, ela foi depois lá no final do ano, eu achei que já não ia conseguir mais avançá-la, chegar na meta do primeiro ano aí de escrita alfabética, mas ela conseguiu.
tá? Oi, Ana Laura, boa noite. Aprender brincando, acabei de te falar da nossa live amanhã, ansiosa. Mary Lúcia, boa noite. Então, vamos lá. O que é essa fase alfabética, tá? Nós vimos as outras fases que ela não compreende, não sabe que usa a letra para escrita e todas aquelas questões, né? Não pensa aí, depois começa a pensar silabicamente, uma letra para cada sílaba. E tem lá a fase de transição, que é um silábico alfabético, que é antes desse, que é uma transição aí, e ela começa, então, já a pensar em sílabas simples. O que é sílabas simples? Primeira não, a estrutura consoante-vogal, tá? Simples. Simples assim. Então, ela começa a usar uma letra para cada sílaba. Depois ela começa a perceber que uma letra não garante a escrita. E ela começa, então, a entrar aí em confronto na própria hipótese aí, essa desestabilização das hipóteses, como diz a própria Emília, e ela começa a pensar mais sonoramente, foneticamente, nessas palavras, ok? Então, a fase alfabética, ela se caracteriza pela correspondência grafema-fonema. Então, essa é a característica principal aí da fase alfabética. Ela faz essa relação já, ela já passou por todos aqueles conceitos que ela não tinha, de não saber que usava letras, de preocupar com quantidade de letras. Então, ela começa já a fazer essa relação e ela já não aceita mais escrever uma única letrinha para escrever pá, por exemplo, empato. Ela não aceita, mesmo no D, que é o som, é o nome da letra, que é uma coisa muito complexa, ela já começa a pensar que precisa de mais uma letra para fazer um D. A letra D mais o E. Então, essa correspondência grafofonêmica já é consolidada aqui. A criança já começa a pensar, entender e fazer essa relação grafofonêmica. Ela começa a pensar mais aí e refletir sobre os sons das letras, tá? Ela compreende também na organização dessa escrita e na função dessa escrita. Ela já começa a entender que eu consigo representar a fala por meios gráficos das letras das palavras e que isso faz sentido, isso comunica, isso eu posso fazer, por exemplo, bilhete para outra pessoa ler, eu posso escrever algo para uma pessoa ler, eu posso ler algo que alguém escreveu, então eu consigo transpor a fala, o que eu pensei e o falado na forma escrita. Então já começa essa relação aí, tá? E ela começa a desenvolver, então, a habilidade de análise fonética. Só que tem uma grande característica aí, que é o que a gente tem que trabalhar nessa fase. Por isso que a gente diz que, quando está na fase alfabética, não está alfabetizado. Dilane, mas ela sabe tudo isso. No começo, quando ela ingressa, já começa a ir na fase alfabética, ainda ela pode ocorrer falhas, vai ocorrer falhas, não está escrito convencional. Ela pode escrever casa, K-A-Z-A, porque ela ainda só tem percepção de fonema, ela ainda não sabe regras ortográficas, tá? Então, ela pode ter falhas nas sílabas, ela pode, por exemplo, em vez de uma sílaba ba, ela colocar um lá, um tá, que ela tá mais acostumada até ela ir aí se apropriando dessas sílabas com outras palavras. Mas uma coisa básica aqui que a gente tem que reforçar, que é a escrita do nível alfabético, eles não sabem ortografia. E esse é o próximo passo que a gente tem que garantir, e aí sim, no final desse percurso, a gente pode considerar que a criança está alfabetizada. Ela compreendendo regras, ela sabendo ler, escrever convencionalmente e com coesão, com coerência, compreendendo, não só decodificando. Então, parece que é difícil chegar na fase alfabética, mas se você pensar em toda essa amplitude depois, para se tornar alfabetizado,
com competência, o que a gente traz, né? Os estudos trazem para a gente, e a gente não cair naquele analfabeto funcional, e aí por diante, que lê, mas não compreende, não interpreta, é muito mais difícil do que você trazer a criança de uma fase pré-silábica para uma fase alfabética, né? Então, porque a nossa língua é complexa, a nossa língua é cheia de regras, então, todas essas regras devem ser ensinadas. E eu vou ler aqui o que traz Emília e Ana, ó, aqui na psicogênese, no nível 5, quando ela traz, vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó, no nível 5, quando ela traz aqui o que se trata esse nível, tá? Na fala delas. Nível 5, a escrita alfabética constitui o final desta evolução. Tá? Dessa evolução de hipótese de escrita, como ela pensa esse percurso que dá para escrever o que se fala. E dentro das falas, aqui eu vou ler uma citação que diz: a partir desse momento, a criança se defrontará com as dificuldades próprias da ortografia, mas não terá problemas de escrita no sentido estrito. Então, aqui começa, então, um outro trabalho. Como eu disse também lá no começo, quando eu trouxe a psicogênese, no início, quando veio tudo isso, eu fiz parte disso dentro de sala de aula, e a gente começou a entender que a criança estava na escrita alfabética, ela estava alfabetizada. E depois veio todo esse estudo aí mais aprofundado, que a gente entendeu que não. Quando ela está na fase alfabética, ela só compreendeu a relação grafofonêmica, ela percebeu aí que se usa letras para escrita, que há diferentes palavras, que há uma regularidade, eu não posso trocar letra de lugar, eu não posso inverter letra e tudo isso. Mas eu ainda tenho um caminho para seguir. Então, por isso que quando o seu aluno já chega na fase alfabética, mesmo no primeiro ano, a gente também precisa olhar para essa criança. A gente também precisa olhar e avançar, porque senão ela fica um ano lá na sala, por isso que depois, às vezes, lá nos índices também de avaliação externa, a gente não consegue leitores com compreensão, porque a gente ficou um ano aí sem avançar essa criança sistematicamente e intencionalmente, tá? Então, o que falta para o alfabético? Regras ortográficas. Então, agora é o momento da gente trabalhar com essas crianças regras ortográficas. Nas outras hipóteses, nós falamos como avançar para a hipótese seguinte. Como avançar para a hipótese seguinte, certo? Aqui não tem uma hipótese seguinte. Aqui, ele vai agora começar a entrar definitivamente na língua portuguesa. Não falando somente aí de compreensão de sistema. Ela já sabe o código, ela já sabe o princípio alfabético, ela já sabe grafemas, ela já sabe alguns fonemas, e a gente precisa aprofundar isso daí. Então, o que é o trabalho agora? O que é esse aluno alfabético? Ele está alfabético e eu faço o que agora com ele, Dilane? O que você faz? É alfabetizar, continuar o processo da alfabetização, tá? Então, essa é uma hipótese aí para o primeiro ano, né? Então, a meta aí dos seus alunos do primeiro ano, no final do primeiro ano, tem que sair alfabético, isso que se espera, né? E quando ele é alfabético, a gente sabe aí que ele precisa ele tem umas necessidades diferentes das outras crianças, porque ele já compreende. Então, eu tenho que trabalhar ortografia, tá? Em que questão? Nas preocupações de estimular o sistema de escrita correta. Então, antes disso, a gente não fica corrigindo ortograficamente as escritas da criança. A partir da fase alfabética, a gente já começa a olhar para a ortografia. Antes disso, a gente não se importa se ela escreveu com casa, com K, e Z com som de S, trocou o C pelo S, e assim por diante. A gente está pensando aí também na parte da consciência fonológica, que é essa habilidade aí de percepção sonora, mas a gente deixa porque eu não vou cuidar de regra, tá? Eu não vou. Então, agora que a criança está na fase alfabética, sim. Então, nós vamos começar a colocá-la no mundo correto das escritas e da ortografia. Então, precisamos cuidar da ortografia e também você começa a verificar isso, essas crianças já têm trocas e a gente precisa corrigir essas trocas. Trocas de P por B, de T por D, X por CH, F
FV, né, que é o fonema próximo aí, que é bem difícil. As questões do R, 2 R's. Então, a gente precisa cuidar dessa parte ortográfica agora dessas crianças. G com H, que eles trocam bastante, né? J também com G, que há bastante confusão. Então, a gente começa a entrar. E a gente precisa ampliar essa escrita. Como que a gente amplia essa escrita? Estimulando as crianças a fazerem mesmo muito mais leituras, lógicas de textos pequenos. Mas a gente precisa começar a desenvolver essas leituras, porque aí a gente vai trabalhar também as rotas fonológicas, rota lexical, e a gente vai entrar nos tipos de leitura, que são as leituras lá, holográfica, a alfabética e a leitura ortográfica. Então, a gente precisa avançar nessas questões de leitura, usando as estratégias e avançando na rota fonológica e também na rota lexical. A criança tem que saber o significado da palavra que ele leu. Ele precisa ir construindo um banco de palavras conhecidas para que a gente tenha fluência na leitura. Então, nas séries iniciais não se cobra ortografia, mas quando começar a cobrar? Quando ela já está alfabética. Ô, Rosana, porque antes disso a gente não está olhando para isso, ela não compreendeu ainda, tem bastante coisa para ela compreender. A partir do momento que ela está alfabética, os textos trazem até alfabética ortográfica, tá? Que é uma fase, que é a fase aí que agora ela precisa aprender ortografia. Então, a partir que a criança já sabe, já está alfabética, a gente vai começar a dar muito mais estímulos de escrita e leitura para essa criança, e ela vai começar, tanto na leitura, observar as escritas da palavra, como a gente vai começar a cuidar das palavras ortograficamente. Oi, Celi, eu falei de você agora há pouco. Boa noite. Olha lá, ela chegou, tá vendo? Então, antes disso, não, Rosana, porque ela não entende ainda o sistema, ela não compreende, então não adianta, tá? É a mesma questão que entra lá na questão da letra cursiva, lembra? Vai ter um momento, mas calma. A gente ainda não... Pode ver quando ela tá na sala, que ela já é alfabética, a gente nem liga se você... Ela vem assim, ó, ela tá escrevendo lá, ela fala assim, professora, deixa eu ver, casa, vamos falar casa, né? Casa é com S ou com Z? Quando ela já está alfabética, você nem pensa. Você fala com S. E deixa ela lá escrever. Você está cuidando dos outros. É ou não é assim que acontece? Agora, se uma criança silábica com valor, ela está pondo uma letrinha para cada sílaba, e ela fala assim para você, professora, casa é com S ou com Z? Primeiro que ela não vai falar muito isso, né? Ela já vai colocar alguma lá. Ela não faz essas questões. Pode ver que quando eles estão nas fases anteriores, eles nem fazem questões de nível reflexivo de fonema e questão de ortografia. Quando eles já estão alfabéticos, eles começam a fazer essas perguntas para a gente ter na sala. Reparem nisso. E aí você, para essas crianças, parece que é até automático da gente. A gente fala, o que você acha? Como você acha que escreve? A gente não fala de imediato. Quando ele está alfabético, a gente já sente segurança de falar para eles assim, é com S. E você deixa que ele vai lá e escreve. É ou não é? A gente fala automática. Ela está falando assim, isso mesmo, não questionam, verdade. E quando questionam, são os alfabéticos, e você não tem medo de soletrar e de falar para eles, é com tal letra, é com X, é com CH. Você não tem, porque isso precisa começar a ser informado para eles, né? Que bacana que eles já estão pensando que eu tenho 2 fonemas, que eu tenho 2 grafemas aí que representam fonemas, e que eu posso usar hora um, hora outro. Ele só não sabe como e por quê, por causa das regras ortográficas. Mas quando eles já estão alfabéticos, a gente pode sim já falar e deixar a criança escrever, tá? Então, assim, colocar e ampliar essa escrita, deixar a criança escrever mais vezes. Por quê? Tanto os textos pequenos como frases. Porque aí, junto com essa ortografia, vem outro ensino, a segmentação. Porque a criança ainda não sabe segmentar palavras. Então, é outra coisa que a gente vai andar junto aí no ensino para quem já está alfabético. A segmentação de palavras, a formar frases, sentenças pequenas, e também fazer essas leituras de frases pequenas, de pequenos textos. Os adivinhas são bons para isso, parlendas são bons para isso.
porque a criança já sabe também de memória, já ajuda, e são textos pequenos, tá? Então, a gente precisa trabalhar junto com isso aí, a segmentação. Junto com essa formação de frases que a gente vai fazendo, vai começando a elaborar com as crianças, a gente também já vai trabalhando junto coesão e coerência. Eu não posso formar coisas que não tenham sentido, eu preciso formar coisas com sentido, com significado. E isso eu também já estou trabalhando aí, a parte significante e significado. A criança não pode só decodificar, senão eu vou ter leitor que não é o funcional, né? O que a gente fala. E ele não vai ser competente, ele não vai ser considerado aí um leitor competente. Usar bastante leitura em voz alta na sala para as crianças estarem fazendo. Quanto mais contato com esse texto escrito, com frases, com palavras, e ele começar a observar essa segmentação nos textos, a criança já vai começando a identificar que a escrita dela precisa. No começo, quando a gente trabalha segmentação, a criança faz segmentação totalmente não convencional, né? Ou ela hipersegmenta ou ela hipossegmenta. Ou ela faz segmentação de mais ou ela faz de menos. Mas isso também tem que ser planejado sistematicamente aí, ensinado para as crianças. E a gente usa o letramento para isso também, usa os textos que a gente tem aí para a gente utilizar na sala de aula, como qualquer outras coisas. O que é legal a gente começar a fazer também, interpretação de texto com essas crianças, e essas escritas, fichas de bichos, fichas técnicas de planta, alguma coisa assim, é bem interessante, porque são espaços já reservados para a criança preencher, elas gostam bastante, e aí a gente vai avançando nesse sistema de escrita o tempo todo aí, e fazendo essa segmentação com as crianças, esses pequenos textos, pequenas frases, para elas começar esse trabalho aí. Então, isso a gente deve trabalhar, sim, interpretação de texto sempre. Isso a gente, mas aqui nesse caso aqui é bem mais intenso. Então, a criança já dominou o sistema aí, ela já sabe o princípio alfabético, ela já não tem mais problema com o código, ela já começou a entender as estruturas silábicas, ela já está pensando foneticamente, então a gente precisa intensificar esse trabalho, tá? Antes disso, não, a gente não olha para a ortografia, a gente não corrige, a gente não cobra, na verdade, né? Isso daí porque tem muitas outras questões que está desafiando essa criança até ela avançar de hipótese. A Emília Ferreira, ela tem uma citação que ela diz assim, ó, imagine você em um concerto musical de uma orquestra, numa apresentação, e você senta ali, imagine você, eu ponho você de costa lá, e você vai ouvir uma música, uma determinada música, ainda põe uma música que você não conhece, não põe Beethoven, nada que a gente escuta, não. Eu ponho uma que você nunca ouviu, que não é aí conhecida, e eu peço para você separar para mim o que é instrumento de sopro, o que é instrumento de corda. É uma citação da Emília essa, tá? Ela faz essa comparação, essa analogia com a criança quando está aprendendo. Que a gente não tem essa facilidade se você não conhece, não domina os instrumentos. E se você não tem um trabalho auditivo aí tudo feito. É a mesma coisa quando as crianças não estão na fase alfabética ainda, elas não conseguem ouvir e discriminar esses sons tão facilmente. A criança, quando ela começa a entrar aí na fase alfabética, ela já começa a pensar foneticamente nisso. É como se ela ouvisse uma orquestra lá e ela conseguisse identificar um ou outro instrumento. Olha, tá tocando, aquele ali é o violino, aquele ali é uma guitarra, nem tem na orquestra, mas tô pondo aqui. Aquele ali é um trombone, então ela consegue identificando e isso vai se intensificando e vai se aumentando aí com o trabalho, tá? Então pensem sempre nessa questão aí, quando vocês pensarem nas escritas. Vamos lá, o que mais que a gente pode fazer? Completar frases, esses textos lacunados que a gente faz com frases para montar, eles têm que segmentar. Então, bastante esse trabalho com frase, embaralhar frases para eles montarem, porque eu preciso também trabalhar coesão, coerência, trabalhar essa hiper segmentação. Então, isso tudo tem que ser trabalhado com o alfabético para que a gente chegue ao nível de alfabetizado,
ok? Porque aí nós vamos começar depois a entrar em estruturas de sílabas, e aí tem aquela sequência que eu disse ontem, que entra lá também, que são os dígrafos lá no finais. Então, tem todo esse trabalho aí que a gente faz nesse ensino também. Muita leitura, e outra coisa que é importante, diferenciar e usar várias fontes. A gente garantir alguns momentos de fonte para leitura, não para escrita só, tá? Como assim, Edilene? Fonte do computador mesmo, fonte maiúscula, fonte minúscula, tá? Garantir isso, porque a criança vai começar agora a ler de tudo, né? E ela precisa estar aí ciente de que a gente tem outros tipos de letra que são as mesmas letras, mas com outro formato, né? Com outro desenho que tem nome aí, as fontes. E a gente pode usar esse trabalho aí, tá? O Arthur Gomes de Moraes, ele tem um trabalho bem bacana, quem quiser referência aí para trabalhar com ortografia, eu uso bastante Arthur. Ele traz bastante coisa sobre ortografia. E ele diz que a aprendizagem da ortografia não pode ser confundida com a aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Não se deve ser ensinada sequências didáticas antes que cometam os erros naturais. É isso que nós estamos falando das fases também, né? Então, esses erros que tem aí no começo, a gente não vai corrigir ortograficamente. São erros naturais de quem está testando suas hipóteses, testando seus conhecimentos, colocando tudo que sabe em jogo para uma escrita e para uma compreensão de um sistema. Depois que isso está consolidado aí, que já tem essa compreensão, aí nós vamos para a parte ortográfica, ok? Deixa eu ver, o que mais aqui? Eu fiz até alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, você pode pegar imagens, você pode pegar, separar algumas imagens, você pode trabalhar letra R, por exemplo, né? Marquei aqui, ó, agrupar imagens com os nomes para pensar aí onde usa o R. R no final, amor, comer, calor. Então, ela vai ter que separar palavras que tem o R no começo, R no meio, R no final. R no meio, sorvete, árvore, o que mais que eu coloquei aqui? Carne. Então, pensar nessa parte sonora aí, de utilização das letras e essas dificuldades aí, a gente está trabalhando também outras estruturas, porque a gente não tem só sílabas simples, a gente tem outras estruturas que a gente tem que trabalhar com a criança. Então, ela já deu conta dessa estrutura, antes ela achava que uma letrinha bastava, agora ela está usando duas. Deixa eu olhar minha hora. E daqui a pouco ela vai ver que tem palavras que duas não basta. E eu tenho que colocar uma terceira letra aí para eu dar conta de uma escrita, né? Fazer atividades, tem muita questão de fala também, da linguagem. Então, a gente precisa começar a corrigir essas coisas de escrita errada por conta do dialeto, por conta dessa questão falada. Porque não é muita coisa que a gente fala, a gente escreve, a forma escrita é diferente. Por exemplo, a gente fala assim, cantando, né? Cantando. A gente não escreve cantando. A gente escreve cantando. Então, às vezes, dá essas falhas, por exemplo, leite, leite. Já falei isso aqui para vocês. Leite, não é leite, é leite. Então, a fala, o dialeto, alguns lugares tem uma pronúncia, assim, e não é a forma escrita. Então, a gente tem que começar a ensinar isso para as crianças também. A gente também tem que começar a corrigir essa pronúncia dessa fala e trazer isso para as atividades. Uma coisa legal, falando disso, você pode pôr algumas palavras para as crianças preencher, escada, isso mesmo, Rosana. Isso daí são dialetos, são jeitos de falar. Tem gente que puxa mais uma porta, né? Lembra? Porta. Isso vai para a escrita. Então, a gente tem que começar a corrigir quando a criança está no nível alfabético, tá? Então, outra atividade que você pode fazer, separar palavras para as crianças colocarem o final, se é com I ou se é com E. Por exemplo, peixe, abacaxi. O que é com I e o que é com E? Eu não falo peixe, eu falo peixe. Abacaxi, sim, termina com I. Peixe, não, a gente fala errado, né? Nosso dialeto aí de puxar o E pelo I, né? Então, é peixe. Então, são atividades bem bacanas e simples
que a gente pode ir fazendo e a gente pode ir criando banco de palavras que as crianças vão construindo aí e já conhecendo algumas regras que essas palavras têm e que é a escrita correta, convencional, para não ter esses erros aí na escrita já, tá? Ó, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi depois, nem eu sei. Saci. Saci, abacaxi, eu escrevi aqui. Triste, a gente fala, né? Triste peixe, eu escrevi. Abacaxi, saci. O que é com I, o que é com E? Qual termina com E, qual termina com I? Preciso ficar muito atenta na forma de falar. Sim, a gente entra no automático. Eu também faço minha live bem, eu não fico falando formal aqui com vocês, né? Mas a gente precisa cuidar das falas, né? E principalmente na hora do ensino, né? Então, essa fala pausada, essa fala bem, com a dicção bem posicionada, para a criança transcrever isso lá. Com O ou com U, por exemplo, amigo, pato, eles falam pato, caju, bambu. O que é com O e o que termina com U? A gente tem a costume de falar pato, não é pato, é pato. Tanto que por isso que quando a criança ainda não está na fase alfabética, a gente deixa lá e a gente não corrige essas coisas, lembra disso? A gente deixa passar. Porque fala, oba, beleza, ela está ouvindo o som, ela já está sonora. Mas quando a criança já está alfabética, isso não pode mais passar. Isso a gente tem que começar a corrigir, tá? Não pode deixar de jeito nenhum. E aí, dentro desse ensino da ortografia, a gente tem as regularidades, né? Que a gente tem que ensinar as regras, que algumas coisas têm as regras, que por isso que são escritas dessa forma. E as irregulares, que são as que não têm regra, que você vai precisar memorizar se aquela palavra é escrita dessa forma ou de outra forma. Por isso que a gente tem aí tanta dificuldade também, que muita gente vai escrever e falar, como que escreve essa palavra? É assim ou assado? É com S ou com 2 S? É com C cedilha, SC? Então, tem coisas que são, aí na nossa ortografia, irregulares, que não tem regra, simplesmente é. Então, a gente precisa memorizar isso e usar no dia a dia, e tem aquelas que têm regras. Quer ver uma outra questão que as crianças têm muita dificuldade, que a gente precisa ensinar, que é o M antes de P e B. Eles confundem muito M e N. Então, opa! Ai, deu sinal de bateria fraca aqui, vai acabar a bateria do meu celular. Então, eles precisam desse ensino aí da ortografia, tá bom? Segmentação, eu já falei. Ó, isso. Aí a criança, ela vai escrever, então ela precisa começar a pensar nessa forma ortográfica de escrever. Ela pode escrever assim, ó. Ixi, eu tô escrevendo com o meu delineador, gente, isso aqui é um delineador. Olha, eu tô com o delineador na mão. Então, ela vai escrever isso, ela pode escrever isso aqui, ó. Isso, tá vendo? E a gente vai lá mostrar pra ela que não é isso. É isso, ó, com 2 S. Que aqui eu tenho uma regra, ó, tá? Então, são coisas que ela fala e ela escreve do jeito que ela fala. É jardim, com N no final, não sabe se é N, não sabe se é M. E aí vai, cadeira. Aí a gente engole esse I aí, né? I, cadeira, geladeira. Não, cadeira. Então, eu tenho aí essas letras que eu preciso ensinar aí para as crianças. Sempre perguntam por que casa escreve com S e não com Z. A questão do SZ é uma questão aí muito usada, né? Que a gente precisa ensinar essas crianças aí desse S no som aí, no meio das vogais com som de Z. E isso são as dificuldades da nossa língua, né? E a gente precisa ensinar. Então, houve um tempo também que achou que não precisava mais ensinar gramática, não precisava mais ensinar ortografia para as crianças. Foi a parte errônea aí também da compreensão da psicogênese, tá? Mas isso precisa ser ensinado sim, e a gente começa isso a partir da criança que já está no nível 5, que ela está alfabética. E aí é intensificar esse trabalho de compreensão, de leitura de escrita, decodificação, rota fonológica, os 3 tipos de leitura e também, boa noite, Júlia, e também das regras ortográficas, tanto as regulares quanto as irregulares. A gente precisa trabalhar tudo isso com a criança depois que ela está na fase 5,
do nível alfabético. Trabalhar sílabas tônicas, consciência metalinguística, então tem muita coisa para trabalhar aí. Não dá para a gente dizer a criança está na fase alfabética, beleza, já dei conta, ela está alfabetizada. Ela não está alfabetizada, ela está no momento certo da gente finalizar aí a alfabetização e entrar com a parte específica da língua portuguesa, que aí sim nós vamos tratar a língua portuguesa como língua portuguesa. A língua nossa aí, do nosso povo, onde a gente vive, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Eu vou encerrar aqui, senão eu não consigo terminar. Meu celular já deu aqui sinal de bateria fraca. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, print aí. Me marquem. Amanhã eu tenho aqui um encontro com vocês, com a Rosana, do Aprender Brincando. A Rosana, professora top aí, trabalha no reforço, trabalha com aulas particulares. Esses dias ela entrou aqui numa live e a gente gostou bastante da contribuição e colaboração dela. Eu a convidei no ar, depois falamos aí particularmente, e ela aceitou. E aí nós vamos trocar bastante figurinha aí, tá bom? Venham para conhecer o trabalho da Rosana, vocês fazerem pergunta e aprender bastante. Júlia, vai ficar salva, tá? Tô tentando salvar para não cair aqui. E eu agradeço muito, mas então agora é o momento de ensinar ortografia para essas crianças, tá bom? Tem criança aí alfabético já?